É o segundo turno que vai decidir as eleições no estado de Goiás. E aqui eu vou fazer uma breve análise entre as alianças, as probabilidades e a escolha do Centrão. Eu sou Valdemir Ascioli, analista político-social, docente de ensino superior, servidor público na área da segurança pública. E as opiniões que eu digo aqui não têm nada a ver com a instituição a que eu pertenço, nem segmentos. São pensamentos auferidos pela liberdade de expressão, contido no artigo 5º da Constituição. E como cidadão, como eleitor, cabe a nós analisar as probabilidades, as possibilidades, respeitando os candidatos e as suas ideologias, pensamentos, para que possamos ter, sim, o exercício pleno e pétreo da democracia. A política brasileira de 2026 começa a revelar seus movimentos mais importantes, mas ainda permite as certezas que não são absolutas, porque as verdades faladas nos podcasts, das pesquisas, não quer dizer aquela premissa que o que o povo diz, aquela questão que a voz do povo é a voz de Deus. E os cenários não são confortáveis e tem verdades que já vêm antecipadas, que as probabilidades sim, pode acontecer. Nesse momento, uma eventual disputa entre o segundo turno entre Luiz Inácio Lula e da Silva e Flávio Bolsonaro coloca uma pergunta central: para onde caminharão aqueles que ocupam o centro político, especialmente o MDB e o PSDB? Chamado Centrão e as lideranças vinculadas com Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab, como também o futuro de Daniel Vilela e também o principal candidato do estado de Goiás, que é o Marconi Perillo, como também Wilder de Moraes. A pesquisa da Datafolha divulgou muitas coisas, numericamente. Lula na frente de Flávio Bolsonaro com 47% e 43%. Entre o eventual segundo turno, a diferença está no limite da margem de erro. Isso significa que, apesar da vantagem nominal, o Lula no Senado permanece competitivo. Tem que tomar muito cuidado. Portanto, o que interessa é não afirmar de quem vencerá, mas das probabilidades que essa eleição pode trazer surpresa. No primeiro movimento, Marconi Perillo já escolheu seu campo de luta, caminhando, colocando seu posicionamento. Na minha leitura, existe uma diferença importante entre aquele que ainda permanece em cima do muro como aquele que já desceu do muro e construiu a sua posição. Marconi Perillo tomou, sim, essa decisão, desceu do muro, e a nossa avaliação que até agora o ex-governador aponta para uma aproximação no campo de Flávio Bolsonaro também. Mas o próprio presidente estadual do exercício do PSDB, Gustavo Seba, classificou que Marconi Perillo já tem o seu posicionamento para o segundo turno. E isso é muito importante, porque quem se posiciona cedo pode sim ter bom resultado. Por isso atribuo uma probabilidade muito elevada, entre 80% e 90% de Marconi Perillo apoiar Flávio Bolsonaro no segundo turno. Não trato como verdade absoluta, mas trato como uma probabilidade e possibilidade para que haja capital eleitoral. Uma lógica eleitoral nesse momento, a aproximação de Marconi precisa dialogar com o seu eleitorado conservador, antipetista, e também trazer para si o pessoal do agro. Flávio pode representar a tentativa de recuperar o protagonismo político nacional e estadual, trazendo Marconi de volta para o cenário. Segundo movimento, Caiado e Kassab no Centrão. Aqui está um ponto mais complexo. Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab não estão necessariamente caminhando junto para o mesmo lugar. Kassab já declarou que o Centrão está com Lula no segundo turno e afirmou que Flávio Bolsonaro não tem as mínimas possibilidades de vencer essa eleição. Isso aí sim descredibiliza, traz um pouquinho de perca de capital político para o Dr. Ronaldo Caiado como candidato a presidente da República. Caiado, entretanto, declarou, desconversou que não apoiaria Lula no segundo turno. E essa é a posição do presidente, o Dr. Ronaldo Caiado, é muito perigoso. Por quê? Porque quando o seu vice faz isso aí, ele perde um pouquinho da sua credibilidade, e a probabilidade leva, sim, as pessoas a não acreditar nas suas narrativas. Porque a questão do monopólio político segundo turno é muito importante preocupar que os resultados, sim, oferecem as vitórias. A minha leitura é que existe uma probabilidade, uma possibilidade significativa de listas nacionais façam determinada escolha. Enquanto o governador disputa nos seus diretórios, alguns podem fazer outra escolha. Trabalha a subjetividade de 3 possibilidades. A primeira possibilidade é o apoio a Lula e a probabilidade de 35% a 45% da força do Centrão. Segunda, a possibilidade de apoio a Flávio Bolsonaro, a probabilidade é aproximada de 35% a 45%. A terceira possibilidade
é a liberação dos partidos, para que possa escolher, ficar à vontade para fazer as suas escolhas. Isso é um grande risco, porque Kassab já vem minando as forças de Dr. Ronaldo Caiado nessas questões. Essa terceira alternativa pode sim ser mais inteligente para determinados partidos não declarar apoio formal a nenhum candidato. E se torna perigoso, porque cada liderança regional segue a sua conveniência eleitoral, porque existe uma velha regra da política brasileira: o partido pode ter direção nacional, mas quem tem o voto é o município, costuma conhecer melhor o povo e seu próprio eleitorado. A grande incógnita é onde que estará o eleitorado de Caiado quando essa bolha estourar, né? Na questão de decidir o posicionamento. Existe uma diferença entre posicionamento de uma liderança e o comportamento de seus eleitores. Mesmo o Caiado decida não apoiar Flávio, isso não significa que seus eleitores seguirão automaticamente como voto de massa de manobra. O próprio Datafolha mostra que os eleitores dos candidatos da centro-direita apresentam uma forte tendência de migração para apoiar Fábio Bolsonaro e não Lula. A pesquisa também ela revela uma parte significativa do eleitorado de Flávio e a escolha de candidatos, principalmente pela possibilidade de derrotar o PT. É uma identificação programática. Esse dado é fundamental. Portanto, Caiado pode sim ter uma parcela de responsabilidade muito grande e também perder o seu capital eleitoral, inclusive atrapalhar o seu candidato a governador no estado de Goiás, porque esses dados aí, essa argumentação aí do Kassab traz grandes prejuízos para o conjunto da obra. A eleição presidencial poderá ser decidida não apenas pela declaração de cacifes políticos, mas pela capacidade de cada candidato em demonstrar os votos nos seus colégios eleitorais. E eu faço aqui minha síntese conclusiva, a conclusão, portanto, da probabilidade, não que seja verdade absoluta. Hoje as conduções para afirmar que o centro apoiará Lula tem uma grande, como não vejo condições para afirmar que todo o centrão apoiar Flávio Bolsonaro. Isso aí é uma questão subjetiva. Vejo uma tendência de fragmentação, a divisão. Kassab pode continuar próximo ao Lula, Caiado pode permanecer contrário ao PT e também, omisso em cima do muro, como sempre esteve, porque ele olha o seu próprio pirão. O MDB pode dividir governadores e pode tomar decisão diferente dos seus diretores nacionais. Deputados podem calcular seus próprios riscos eleitorais e fazer aquela questão: cada um segue seu rumo, salve-se quem puder. Nesse cenário, Marconi Perillo aparece para mim como uma das figuras provavelmente que já fez a sua escolha. E é muito importante, caminhando para o campo de Flávio Bolsonaro, levando seu capital político e a consolidação da vitória no estado de Goiás. Muito importante isso. Na minha leitura, portanto, cabe entender que com o eventual segundo turno, Lula mais Flávio Bolsonaro não seria simplesmente uma disputa entre dois candidatos, seria disputa pela redistribuição do centrão político brasileiro. A esquerda já possui seu campo relativamente consolidado, a direita possui a sua base mobilizada. O que estará na disputa será o eleitor não que se considera necessariamente lulista nem bolsonarista, ou seja, aquele que é o isentão, que está em cima do muro. E a estrutura política hoje orbitam no chamado centrão. Por isso, o que meu entendimento pergunta mais importante é: quem o centrão apoiará? Mas quanto o centrão será capaz de controlar seus próprios eleitores? Essa resposta aparecerá quando o segundo turno deixar de ser hipótese e passar a ser realidade. Até lá, toda afirmação categórica prematura estará em cima da mesa, como cartas, para o grande eleitorado aí decidir o que vai acontecer. Uma leitura subjetiva, baseada em probabilidade, movimento político, informações disponíveis no momento. Eu sou Valdemir Acioli de Mello e essa é a opinião da análise político-social feita aqui, que não é uma verdade absoluta e cabe a você decidir através do seu voto. Mas uma coisa eu deixo claro aqui: diga com quem tu andas e digo se eu posso te acompanhar, se eu posso te seguir. Adeus, abate, família, minhas continências.